Boa tarde, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco a nos auxiliar. Me chamo Leonardo Silva e trago um abraço fraterno do Templo Espírita Amor e Redenção a todos que fazem esta renomada casa. De antemão, também agradeço a diretoria da casa e a Buglé por sempre estar nos dando oportunidade de trabalho, que é isso que precisamos. Hoje nós vamos estar falando lá do capítulo 17, item 8, a virtude, uma mensagem trazida desde 1863 pelo espírito François, interessantíssima, atualíssima para a época a qual estamos vivendo, né? E aí ele começa falando que a virtude, no seu mais alto grau, é um conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. O homem de bem que ele fala aqui nesta mensagem é o homem de bem do Evangelho também. E aí, no princípio lá do homem de bem, o Espírito diz: o homem de bem é aquele que pratica toda a lei de amor, de justiça e de caridade. Para ser um homem virtuoso, ele diz aqui que tem que ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto. Estas são as qualidades do homem virtuoso. E aí no Livro dos Espíritos, para complementar esse princípio aqui, na questão 893, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Que pergunta? Qual a mais meritória de todas as perguntas? E os espíritos respondem, né? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são indício do progresso no caminho do bem. No mesmo Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como entender Jesus a caridade. Se a caridade é uma das virtudes mais importantes que demonstra a melhoria do homem através dos seus indícios. E aí Kardec pergunta como entendia Jesus a caridade. Vê que coisa bonita, as coisas vão se interligando, né? E aí a espiritualidade diz que Jesus entende como caridade, benevolência para com todos, indulgência, imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, ser bom indistintivamente. Para o rico, para o pobre, para o preto, para o branco, para o homossexual, para o heterossexual. Ser benevolente. Indulgências às imperfeições alheias, ser indulgente, respeitar, né, até as ideias do outro, mesmo que eu não concorde. E também diz que ser caridoso é praticar o perdão, perdoar e ser perdoado. O perdão é uma palavra muito pequenininha, né, desse tamanho assim, mas difícil de ser praticada por todos nós, né? Muitas vezes nem perdoamos, nem deixamos que a pessoa que venha nos pedir perdão, nós damos esse perdão. Então perdoar é essencial para esse homem de bem e para este homem virtuoso. A virtude, meus irmãos, nós não nascemos com ela. Adquirimos no decorrer da nossa trajetória com o amadurecimento espiritual. Mas lá na questão 913, quando se fala de vício, né? Ele diz o seguinte: entre os vícios, qual que poderemos considerar o mais radical, né? E a espiritualidade diz, já o dissemos muitas vezes, o egoísmo, né? Dele deriva todo o mal. Se virtude eu adquiro no decorrer da minha trajetória, os vícios, muitas vezes eu trago, né, de encarnações passadas. Orgulho, vaidade, avareza, vicissitudes que eu devo trabalhar nessa existência para excluí-la de mim, do íntimo. Mas e a virtude? Ser caridoso é uma virtude. Ter paciência, uma virtude. Como ele fala aqui, ó, ser caritativo, uma virtude. Laborioso, outra virtude. Sóbrio e modesto, outra virtude. Então nós adquirimos no decorrer da nossa trajetória as virtudes. E ele continua aqui, vê que interessante. Depois que ele fala do homem virtuoso, ele fala: infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais, que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação de sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, modesta. E tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho.
A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estandarte. Se eu sou caridoso, eu não devo tentar aparecer para a sociedade, podemos dizer assim, como um homem caridoso que sou. Inclusive no próprio Evangelho lá tem, dá com a mão para que a outra não veja, né? Eu estava numa reunião, numa palestra, semana passada, e aí era perguntas e respostas, aí alguém na plateia fez uma pergunta. Beleza, Léo, você disse aí que eu não devo doar para alguém e tirar a foto dessa pessoa recebendo a cesta básica. Porque aí você fala aí que você está humilhando aquele que já está humilhado. E aí a resposta? Até para sermos caridosos, para praticarmos a caridade, temos que saber praticar. Para não magoar ou machucar mais aquele que já está sofrendo. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que o mal sobrepõe o bem. E aí a resposta é porque os bons são tímidos. Que timidez é essa que Kardec vem falar? Trazendo para o assunto. Quando eu pratico a caridade e vou lá na internet, dizendo, hoje eu estou saindo para fazer a campanha do quilo, para tentar auxiliar as pessoas, vou ficar em tal ponto, quem puder ir lá me auxiliar, me ajudar, estamos aí abertos a recepcioná-los. É uma coisa. Mas eu consigo uma cesta básica, chamo o irmão que está necessitado, dou essa cesta básica a ele e tiro uma selfie minha e do meu irmão aqui com a cesta básica na mão. Será que isso é caridade? Será que eu estou sendo cristão? Será que eu estou dando com a mão para que a outra não veja? É isso que eu falo da forma de se doar, da forma de praticar a caridade. Inclusive, Jesus, quando é questionado, qual o primeiro e maior mandamento, quando ele diz que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele nos pede para nos colocarmos no lugar do outro. Será que se eu estivesse necessitado de um alimento, de uma ajuda, eu queria que alguém me ajudasse, mas que me expusesse-me nas redes sociais, na televisão, nos jornais? Entendem? E aí sempre quando eu passo, eu sempre falo, as pessoas que pedem hoje são diferentes daquelas antes da pandemia. Porque aquele que pede hoje, na grande maioria das vezes, ele teve lá seu emprego. Ele era o mantenedor da casa. Ele auxiliava a sua própria casa. E hoje se encontra numa posição de pedinte, por não ter mais um emprego, por não ter mais aquela estabilidade financeira que ele tinha. Então, até para praticarmos a caridade, temos que respeitar aquele outro nosso irmão. E aí, ele continua, Ele diz que o virtuoso é aquele que não ostenta a sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, que é a modéstia, e tem um vício que mais o opõe, que é o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estandarte, adivinham ela, porém se oculta na obscuridade e foge da admiração da massa. São Vicente de Paula era virtuoso, eram virtuosos e dignos. E muitos outros, quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos por Deus. Quantos, meus irmãos, existem aí pelo mundo afora, praticando a caridade, sendo esse homem virtuoso, sem precisar mostrar-se, dizendo o que fez, que faz. Porque muitas vezes nós praticamos a caridade para ganhar ponto para a sociedade e demonstrar à sociedade que Léo é uma pessoa caridosa. Lembrando que caridade é uma virtude também. Nós vamos aprendendo no decorrer da nossa existência a ser caridoso. E aí ele continua, Todos esses homens de bem ignoravam que fosse virtuoso, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam bem com desinteresse completo e inteiro do esquecimento de si mesmo. Exemplo, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier e tantos outros desconhecidos que vivem em nossa sociedade.
praticando e fazendo o bem, sem esperar nada em troca e sem aparecer para a grande massa. Isso, meus irmãos, é ser virtuoso. É sempre se colocar como pequeno. Inclusive, nosso mestre Jesus, uma vez indagado, Bom mestre, ele diz, bom é meu Pai que está no céu. Sempre se colocando como menor, como pequeno, pensando mais no próximo do que em si mesmo. E aí eu citei alguns que faziam isso. E eram como eu e você, precisavam se alimentar, precisavam trabalhar materialmente falando, para trazer o sustento também para o seu lar, mas auxiliavam os pobres. Exemplos como este, nós deveríamos trazer para nós aquilo que eu falei. Porque o mal sobrepõe bem os espíritos? Porque os bons são tímidos. A timidez que o Evangelho fala é essa, da não coragem de arregaçar as mangas e trabalhar em favor do próximo. De lutar contra os oprimidos, contra aqueles menos favorecidos. Jesus, quando ele chega ao planeta, e aí quando você lê toda a história de Jesus, Jesus foi um homem muito corajoso para a época. Jesus trouxe uma palavra desse tamanho chamada amor para uma época que aonde a lei era aquela lei mosaica que era do olho por olho, dente por dente. Me feriu, eu lhe firo. Me machucou, eu te machuco. Fez isso comigo, eu faço aquilo contigo. Olho por olho, dente por dente. E Jesus veio nos apresentar o amor, mudando toda uma visão, toda uma cultura daquele povo à época para uma visão de amor, de carinho, de respeito, de benevolência. E aí ele continua. A virtude, assim compreendida e praticada, é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita. É que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desabonam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades e todos os ouvidos compadecentes. Não queiram se colocar como melhor do que ninguém, porque todos nós somos iguais perante Deus. Como falei, não adianta praticar a caridade e querer ganhar ponto em cima da caridade, porque isso não é caridade, meus irmãos. Nunca foi e nunca será. Caridade é aquela quando eu pratico e, como ele diz aqui, esquece que fizeste. Não fica tocando no ponto, trazendo para a nossa tecnologia, não queira ganhar likes. Porque no mundo espiritual, meus irmãos, interessante dizer que lá a pergunta não vai ser o que foste, mas sim o que fizeste. O que fizeste pelo teu próximo, o que fizeste pelo teu corpo físico, o que fizeste pelos filhos que eu te concedi, para que tu norteaste essas crianças. O que fizeste? Aí chega Léo lá no mundo espiritual, eita, eu falava de Jesus nos centros. Eita, eu dava cestas básicas às pessoas. E aí a resposta, meus irmãos, dos nossos irmãos espíritos, vai dizer, beleza, Léo, eu vi aqui, mas os aplausos tu recebeste lá na terra. Aqui no mundo espiritual tu chega de mãos vazias, porque nada praticaste, nada fizeste de coração puro para aquelas criaturas. Que a caridade é um amor desprendido. Caridade é amor em ação, é um amor em movimento, é uma energia boa que nós trazemos em forma de alimento, em forma de roupa, para dar àquele que mais necessita. Lembrando que o que doa hoje, amanhã pode estar recebendo. O que está recebendo hoje, amanhã pode estar doando. O mundo dá muita volta, Eu tenho um gerente que quer fazer assim, Léo, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou aqui. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou aqui. Dá muitas voltas, Eu tenho um amigo que nas últimas chuvas, ele precisou de auxílio, de ajuda. E numa chuva anterior, de um ano retrasado, ele estava auxiliando. E ele nos contava isso. Entende? Então, vamos praticar a caridade com desprendimento.
sem precisar maltratar ou humilhar aquele que já está humilhado, né? E aí ele continua, né? Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. É aquilo que eu falei. Os aplausos, você ganhou aqui na terra. Os likes, você ganhou aqui na terra. Chegamos lá, de mãos vazias. O que é que eu fiz pelo próximo? E aí, como falei, virtudes são adquiridas. Mas alguém pode estar aí falando, né? Mas, Léo, existem espíritos que já reencarnam virtuosos. Concordo. Mas na grande maioria, 96, 97% de nós adquirimos essa virtude no decorrer de nossa existência. Ser caridoso é uma virtude que eu adquiro. Paciência, outra virtude. Quem de nós é paciente? E aí quando a gente vai lá, conhece-te a ti mesmo, né? Será que nós nos conhecemos? Será que se acontecer coisa A ou coisa B, eu vou ficar paciente? Eu vou ficar calmo? Coisas para nós refletirmos, né? E ele continua: entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Quantos, meus irmãos, parecem o que não é? Na última conversa que eu estava tendo no último centro que eu participei de uma conversa como essa, eu dizia: meus irmãos, ninguém se esconde de ninguém. Ninguém engana ninguém. Muitas vezes você está se enganando. Porque Kardec fala que nós estamos rodeados de testemunhas. Quem participou de reunião mediúnica ou participa, chega lá na reunião mediúnica e aí você vai conversar com aquele espírito que chegou. Meu irmão, não faça isso e não sei o que. Sabe o que é que ele diz? Quem és tu para dizer para não fazer isso? Porque tu faz. Entendesse? E aí, quando vem Jesus, bora botar Jesus em nossa conversa. Há mais de 2023 anos atrás, ele não veio só falar de amor. Ele veio exemplificar, nos mostrar como fazer. Isso é ser virtuoso. Então, muitas vezes, nós tentamos parecer o que não é, né? Dentro da casa espírita, nós somos quase um santo, um anjo. Quando eu transpasso os portões, eu verdadeiramente me mostro quem é Léo. Orgulhoso, vaidoso, ignorante, ríspido. Pensando que estou enganando alguém, né? Enganando a mim mesmo. E aí ele continua: admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Quando de nós, quando terminamos uma campanha do quilo, uma campanha do pedágio, cansado, sol quente, e chegamos lá, nos sentimos bem, de alma lavada, né? De coração transbordando de alegria, por saber que aqueles alimentos que adquirimos vão se transformar em cesta básica e vão alimentar irmãos nossos que hoje estão passando pela dificuldade. Não dormirão com fome. Que coisa bonita, meus irmãos. E aí? Aí agora ele vem e diz: ó, vós todos, a quem a fé espírita apareceu com seus raios, e sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarrei em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhe-ei, mais vale pouca virtude com modéstia de que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas hão de redimir-se. Que coisa bonita, né? A gente está passando aí por uma guerra, meus irmãos, lá em Israel. Uma guerra do orgulho, onde os líderes, um não dá o braço a torcer o outro, e pessoas na base sofrem. Uma guerra religiosa, onde o extremismo dessa religião está matando pessoas, e muitas vezes matando em nome de Deus, um Deus que eu não conheço,
Porque o Deus que eu sigo, que eu aprendi e que eu conheci dentro da doutrina espírita, é um Deus soberanamente bom e justo, que nos quer, meus irmãos, sempre nos ver bem, com saúde, com virtudes. E aí, como nosso irmão diz aqui, é melhor pouca virtude do que muita virtude com orgulho. Orgulho, raiz de todos os males. Pelo orgulho eu mato, eu firo, eu machuco, eu tiro emprego de um irmão que tem família. Então, meus irmãos, ser esse homem virtuoso que é ligado, né, diretamente ao homem de bem. É fácil, Léo? É impossível, Léo? Não. Porque, como falei, homens e mulheres que passaram pelo planeta sofrendo o que eu e vocês sofrem, fazendo o que eu e vocês fizeram. E foram esses homens e mulheres virtuosos, que deixaram um legado, que deixaram a história, que deixaram exemplo a ser seguido. E é o que nós estamos esperando para começar a praticar aquilo que foi feito, aquilo que nos foi ensinado pelo Mestre Jesus. Por que não adquirir mais virtudes do que vício? Porque os vícios já trazemos, meus irmãos. Orgulho, vaidade, avareza, maldade. A gente traz tudo aqui, ó. E as várias pessoas que vieram aqui conversar com vocês falaram lá da reforma íntima, da mudança. E cai por terra aquele negócio do pau que nasce torto, morre torto. Não, eu posso ter 100 anos hoje, mas se eu quiser mudar e direcionar minha vida para o Cristo, eu direciono e mudo. Eu giro a chave, né? Como diz lá na empresa. Vamos girar a chave para o outro lado. Vamos ser bom. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Tendo em vista que não posso amar o próximo se não amar a Deus, nem posso amar a Deus se não amar o próximo. Nos colocando, ó, todos unidos, né? Eu estava no centro lá em Caetés 3, e aí o irmão que fez o preâmbulo, ele disse: todos nós somos irmãos sem fronteiras. E somos mesmo, meu irmão. Quando eu estudo um pouquinho lá, né, da família consanguínea e da família espiritual, estamos interligadíssimos uns aos outros. O nosso problema é esse danado desse orgulho, um grande entrave para a melhoria, para a evolução e para o progresso de todos nós. Deveremos lutar contra o orgulho, contra os nossos vícios, nossas vicissitudes, e adquirir, meus irmãos, trazer para junto de nós virtudes, para que possamos ser o homem de bem, que no princípio é que ele diz. O homem virtuoso constitui o homem de bem. E o homem de bem é o quê? O homem de bem pratica toda a lei de amor, de justiça e de caridade no seu mais alto grau, na sua mais alta expressão. E aí, quando trazemos esse homem de bem, né? E agora a gente fala lá de Jesus de novo. Jesus, meus irmãos, foi criado igual a eu e você, simples e ignorante. Qual a diferença de Jesus para mim? Que Jesus seguiu numa retidão, como tantos outros espíritos crísticos. E aí, como a música La Voz de Caridade nos fala, um dia todos nós seremos anjos. Depende muito mais de mim do que de qualquer outra pessoa. Se eu tentar ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje, eu começo a dar os primeiros passos para ser esse homem de bem. Novamente, o homem de bem pratica toda a lei de amor, de justiça e de caridade na sua mais alta expressão. Se virtude, meus irmãos, eu adquiro no decorrer da minha existência, com a maturidade espiritual, por que não começar a juntar esses tesouros que são as virtudes? Começar a praticar a caridade, principalmente nós espíritas, cujo slogan é: fora da caridade não há salvação. Seguir esse slogan, praticar a caridade, ser benevolente, ser indulgente,
perdoar e deixar ser perdoado. Inclusive, amarmos a nós mesmos, meus irmãos. Porque como eu amarei o próximo se eu não gosto de mim? E o amor que estou falando aqui não é aquele amor de apego, de posse, não. É o amor fraternal. É o amor que não quer nada em troca, simplesmente o bem pelo bem. Então, quando eu me amo, eu amo o próximo. E aí Jesus, sendo questionado por um daqueles doutores da lei, Jesus disse: quando tive fome, me deste de comer. Quando tive frio, me cobriste. Quando estive preso, fosse lá me visitar. Quando eu estava lá no hospital, tu foi lá conversar comigo. E aí aquele homem ficou sem entender. E disse a ele: mestre, quando foi isso? Que eu não me recordo. E aí Jesus disse: a todo aquele pequenino que fizeste, é a mim que estás fazendo. Então, quando eu pratico a caridade, inclusive, a campanha de Quilo, quando chega nas portas e bate, ele pede como? Um auxílio em nome de Jesus. Porque Jesus disse lá atrás: a todo aquele pequenino que fizeste, é a mim que estás fazendo. Então, lembremos-nos que todo bem que pratico em prol do outro, eu estou fazendo também para o Mestre Jesus. É como um trabalho como este, né, meus irmãos? Sempre eu digo que eu sou simplesmente um instrumento. Eu dou as cordas vocais para falar do Cristo. Sou melhor do que vocês? Não. Sempre digo também que o mais necessitado de todas as conversas onde eu estou sou eu, porque minha boca está mais próxima do ouvido. Então, quando eu falo, eu sou o primeiro a escutar. Então, serve muito mais para mim do que para qualquer uma outra pessoa. Sempre digo que não sou melhor do que ninguém. E também digo que para falar do Cristo, não necessariamente eu tenho que estar à frente de um púlpito, de um trabalho como este. Não. Eu falo de Jesus na Kombi, no ônibus, na feira, na fila do supermercado, na fila da loteria. Eu posso falar de Jesus e auxiliar alguém simplesmente com a palavra. Porque caridade, Kardec e a espiritualidade nos mostrou duas vertentes: caridade moral e caridade material. A material é muito mais falada em todo o campo, né? Inclusive está chegando aí dezembro, né? A espiritualidade diz que os corações ficam mais amolecidos. Inclusive o próprio planeta Terra fica mais bonito, fica mais azul, se pudéssemos ver ele por cima. Mas aí pergunta: só tem sofrimento, só tem fome em dezembro, meus irmãos? Acho que não, né? É o ano todo. E por que não praticarmos essa caridade o ano todo? Falei de caridade moral e material, né? A moral simplesmente se dê um ouvido, dá uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, um olhar fraterno, um abraço, ceder um amor àquele que está precisando. Isso é caridade também, meus irmãos. Isso é ser o homem virtuoso, que a mensagem de hoje trouxe para todos nós. Que possamos, meu irmão, ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Seguindo na senda do bem, praticando aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou há mais de 2023 anos. Eu costumo dizer que Jesus, lá atrás, ele colocou na mão de cada homem uma semente. E essa semente tem que ser regada, tem que ser adubada para que ela flore. É a semente, meus irmãos, do amor. Porque Jesus não veio trazer nenhuma religião e nenhuma doutrina. Simplesmente ele veio dizer: ama o próximo como a si mesmo. Nos coloquemos no lugar daquele que sofre, no lugar daquele que pede. Será que se eu estivesse no lugar dele, eu queria que fosse ajudado dessa forma? E aí fica a reflexão. Meus amigos, é chegada a hora. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Até uma próxima oportunidade. Meus irmãos, sempre eu digo isso. O melhor de tudo é que temos um Deus por nós. Fiquem na paz, até uma próxima oportunidade.